Nossa palestra hoje ficará a cargo da nossa irmã Rita. Rita é uma trabalhadora aqui do Lar de Frei Luís, trabalha na Serviço de Orientação Mediúnica, é uma irmã muito dedicada, já conheço a Rita há bastante tempo, né? E sempre é uma satisfação recebê-la aqui para fazer a sua exposição. Também dou as boas-vindas aos alunos do som, que sempre estão aqui, nos prestigiando com a presença de vocês. Fiquem sabendo que somos muito gratos a todos aqui, e nós somos os maiores recebedores, na realidade, né? Estamos aqui, independente de trabalhar no Lar de Frei Luís, todos nós estamos trabalhando aqui hoje, inclusive as primeiras pessoas que vêm aqui, estão doando, não vieram só buscar, estão doando alguma coisa. A gente pensa, eu fui lá buscar, vieram buscar sim, mas também estão doando. Quando nós estamos com pensamentos ligados ao alto, nós estamos doando o nosso ectoplasma para que seja recolhido pelas boas entidades e o sendo usado em nosso próprio benefício e do benefício daqueles irmãos que estão nas salas. Então, todos nós estamos doando, todos nós estamos trabalhando, tá? Então, Rita, o tema é sobre fascinação, que é um tipo de obsessão, e a Rita vai nos falar sobre essa fascinação, o que ela é, o que ela causa. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Agora sim. Ao Senhor da vida, a nossa reverência, a nossa gratidão. Que a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre todos nós. Então, o tema de hoje é fascinação obsessiva. Um estudo que eu fiz com muito carinho, e eu espero que seja um tema que nos auxilie, né? Como me auxiliou para nossas reflexões. Nós fazemos os estudos e no primeiro momento achamos que é para os outros, na verdade, para nós mesmos, né? Então precisamos ter bastante cautela, como o nosso irmão falou aqui, né? Dos nossos pensamentos. Então, espero ser útil. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Conhecido como Espírito de João Batista, ao comentar esse versículo, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 30, nos diz então Emmanuel, nosso senador: revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se da hipertrofia inerente ao eu. Então, nos cabe realizar a tarefa anonimamente, calar as questões egóicas. Efetivamente, o trabalho não é nosso. Então, não há do que se vangloriar. É, antes de tudo, uma oportunidade para nosso aprendizado. O nosso desafio é seguirmos os passos, de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos evangelhos vivos. Bibliografia básica. Consultamos vários autores. E aí trouxemos aqui alguns pontos, né? Na verdade, é um estudo inicial ainda, porque a obsessão é um tema para uma existência. Da codificação, livro A Gênese, por Allan Kardec, livro Fascinação, Causas e Consequências, de Orson Carrara, Nas Fronteiras da Loucura,
pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. O livro dos médios, também da codificação. Painéis da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. E Tormentos da obsessão, do mesmo autor espiritual. E o projeto Espiritizar. Vai registrar, então, o nosso codificador da nossa doutrina espírita, Allan Kardec, nosso embaixador das cortes celestes. Estamos cercados por uma multidão de espíritos. Os dois planos, físico e espiritual, se interpenetram. Pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores predominam. Então, somos influenciados o tempo todo pelos nossos irmãos que ainda não despertaram para o bem, mas são, antes de tudo, sofredores, como todos nós. E aprendemos com Dona Ivone da Amaral Pereira que nós devemos respeitá-los e orar também por eles. Sempre haverá o assédio, mas a obsessão é tenacidade. A obsessão, para ser caracterizada, demanda uma ação persistente. Nosso codificador vai nos dizer, então, que a obsessão é o domínio que alguns espíritos desencarnados, como também encarnados, podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que tentam dominar, porque os bons espíritos, eles nos respeitam, eles não constrangem. São respeitosos, cumprem as leis divinas. E é um fator também a ser observado quando um espírito se apresente como mentor, porque os mentores, eles são amorosos, eles são respeitosos, acima de tudo, discretos. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre os níveis de obsessão. Em O Livro dos Médios, o nosso codificador vai nos dizer que a fascinação obsessiva é um nível intermediário entre a obsessão simples e a subjugação. Mas é uma divisão didática, né? Esse processo, então, vai iniciar com a obsessão simples, que, na verdade, ela é simples só no nome. No dicionário, nós vamos encontrar a fascinação definida como encantamento, alucinação, ilusão dos sentidos. E Manuel Filomeno de Miranda, estudioso e nossa reverência no tema obsessão, nesse aspecto, ele teve o seu trabalho considerado como desdobramento da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E Manuel Filomeno de Miranda, ao discorrer sobre a instalação da obsessão, ele vai destacar fases, né? E vai iniciar com a recepção da ideia perturbadora. Acolhemos ideias, acolhemos pensamentos estranhos, intrusos, que não nos pertencem. Mas sempre que pensamos em obsessão, logo nos vem a ideia de inimigos, né? Nos vem a ideia de um confronto entre inimigos. Mas nem sempre são desafetos que estão em reajuste. Há fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria, em que se situam as mentes. Conforme tendências, encontram então ressonância em outras mentes. Quanto à motivação, a vingança é sempre o motivo mais comum, mas também tem o desejo de fazer o mal, a inveja do bem, a covardia, quando se aproveita da fraqueza moral de certas pessoas. Podem ser também inimigos de uma causa, de um ideal, não são inimigos pessoais, né? Os ciúmes, e nós lembramos aqui do nosso irmão Ari Francisco, né? A ele as nossas melhores vibrações. Ele nos alerta que muitas das vezes procuramos uma alma gêmea, mas na verdade encontramos uma algema.
E há também os dominados pelo orgulho do falso saber. Esses são os mais perigosos, né? E procuram fascinar por uma linguagem empolada, rebuscada, pomposa. E continua o processo. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência. E por quê? Não se ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora e vitaliza. Mas já aprendemos com o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. As imperfeições vão resultar em baixas vibrações. E aí produzem essa tomada. Na verdade, é uma figura, né, utilizada por Manuel Flamengo de Miranda para a nossa compreensão. Dentre as imperfeições, a culpa é que mais favorece essa ligação. Por quê? Porque traz íncito aquele sentimento que, na verdade, o obsediado, né, merece ser punido. Então, após essa recepção da ideia perturbadora, inicia-se o intercâmbio mental. Por natural processo seletivo, e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas, que servem de veículo e acesso ao pensamento invasor. E como reflexos da interferência, surgem desconfianças, insegurança pessoal, pequenas enfermidades, os insucessos também, perturbação interior, uma psicosfera perniciosa pela eliminação de fluidos nocivos. Então, aos hábitos salutares vão se sucedendo as reações intempestivas, rotuladas como exóticas, a perda dos conceitos e critérios de valor, que dão lugar a estranhas quão paradoxais formas de conduta. Lembrando que, comumente, esse processo ocorre durante o sono, quando estamos em desdobramento, né? Daí a grande importância do preparo para dormir, com preces, leituras que elevam, né? Reflexões a respeito das questões espirituais e, acima de tudo, né? Nosso Criador. E vai alertar o nosso autor espiritual. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. E aí, como diz uma amiga minha, pronto. E aí, o processo avança, né? Mas vimos que não é algo tão simples assim. O que nós falamos aqui é um resumo, né? Vai nos dizer, então, o nosso codificador, que a fascinação obsessiva é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. São raciocínios engenhosos, bem elaborados. Ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. A fascinação obsessiva é uma ilusão perigosa porque ela cega, mas cega aquele que se deixa seduzir. Seduzir por ambições, desejos de autopromoção, vaidades e outras pretensões vãs. A fascinação está presente em todos os segmentos de atuação e de relacionamento humano. Não é exclusividade dos médiuns, muito menos, né, do espiritismo. O fascinador, ele é ardiloso, profundamente hipócrita, usa a máscara de virtude. Como carta de fiança, ele vai se utilizar de palavras como caridade, humildade, amor a Deus. E Manuel Flamengo de Miranda nos ensina que, no caso da fascinação, estabelecidos os liames da comunicação, o processo continua,
no sentido de se formarem os plugs do canal obsessivo no recipiendário, que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhe são insufladas. E aí vem o trunfo do fascinador, porque conhece as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles aos quais perturbam. Os espíritos inspiram e impõem as ideias absurdas com que objetivam isolar o paciente dos recursos e pessoas que os podem auxiliar. Essa técnica de isolamento ela é muito utilizada porque vai objetivar afastá-lo daquelas pessoas que podem realmente auxiliar, que podem alertá-lo, porque só o fascinado não vê que o que ele faz, as suas ideias também, são totalmente absurdas. Encontrando predisposição, os irmãos equivocados estimulam as imperfeições no fascinado e exploram a vaidade, que é aquele sentimento de grande valorização de si próprio, o orgulho, e o orgulho o induz a dissimular os seus defeitos de si mesmo, e também a presunção de ser um sábio, um ser superior, ser maior, ser melhor, né, do que os demais. Os irmãos equivocados não implantam nada na gente. Eles não criam. Eles só se utilizam das matrizes que nós trazemos. E os obsediados, os fascinados, bajulados, insensatos, eles se comprazem e sentem superiores e certos nas suas ações e julgamentos. Não enxergam a situação como problema e leva à distorção da realidade. Recusa auxílio por haver um ganho, porque se satisfazem com a evidência. Em consequência, é de difícil libertação. Como diz o nosso codificador, ninguém pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Ele também não aceita críticas, por mais nobres e construtivas que elas sejam. Criticar um fascinado é arrumar um inimigo. Esses fatores, então, aliados à perda do sentimento de aprendiz, né, como nos lembra o doutor Alírio de Cerqueira Filho, do projeto Espiritizar, pela falta de maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral ela é desenvolvida exatamente a partir do exercício dos sentimentos de aprendiz, o nosso lugarzinho na criação, né? Nosso lugar na fila do pão. E do discernimento, saber o que é essencial, o cerne das questões. Na verdade, estamos todos em construção. Nos diz ainda Manuel Filomeno de Miranda, a fascinação decorre da indolência, quer dizer, da preguiça moral e mental do paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados, instigados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Ninguém está livre de uma obsessão. Vai nos alertar, então, o nosso codificador em O Livro dos Médiuns. Está em O Livro dos Médiuns, mas serve para todos nós, né? A fascinação tem consequências muito mais graves. Mas aí eu me questiono, a gente sempre se questiona, mas não é um nível intermediário? Não nasce a fascinação, anteriormente tem a obsessão simples, evolui para uma fascinação, mas não tem a subjugação posteriormente? E aí, quais seriam as consequências? Por quê? Né? Eu me questionava, né? E eu sempre me perguntei se é intermediário. Enfim, já vimos e vamos continuar aqui, né? A nossa pesquisa. Ela é de difícil cura, porque só o fascinado não percebe, né? Como já dissemos ainda aqui anteriormente. Ele tem seu raciocínio paralisado. A ação direta no pensamento, como também ele não deseja o fascinado, né? Abandonar a situação
que lhe proporciona um prazer de ser bajulado, de se sentir superior, e aí ele não vai buscar auxílio. O fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. No livro A Gênese, o codificador registra o seguinte, que a fascinação, ela é infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Porque assim, como na obsessão simples, na subjugação, ele vai perceber que tem algo errado e ele busca auxílio. Na fascinação, ele julga estar certo, que ele é o maior, que ele é o melhor, né? Nos diz o codificador que, esgotadas as tentativas de auxílio, nos resta orar por ele. E aí o processo avança. Mas Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, vai jogar mais luz na questão. Vai nos dizer o seguinte: vampirizam demoradamente até culminarem o desforço com os golpes largos das quedas na loucura, no crime ou no suicídio. Só que, por vezes, e já cansamos de ver, né, nossa sociedade, né, os três. Quantos não enlouquecem, cometem crimes e depois se suicidam? Então, realmente, são muito, mas muito graves mesmo as consequências. E chega nessa fase, por vezes, às vezes até próxima ao final da existência, o fascinado pode passar a ser um subjugado. E aí não há mais tempo. Realmente são muito graves, né? O fascinado, ele passa a fascinador. Apresentam-se em pessoas que denotam grave postura e sabem conquistar outras pela facilidade de comunicação verbal, tornando-as afáveis e gentis, desde que não tenham os seus caprichos e interesses contrariados. E os que ele não consegue envolver, ele tenta atacar de todas as formas. Emmanuel vai nos dizer que eles atraem os amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. O paciente nega a sua situação de enfermo e se compraz nela, porque o narcisismo a que se entrega converte-se em autofascinação por valores que se atribui, mas que está longe de possuí-los. Logo, reforçando, é de difícil cura. Há também a fascinação coletiva, como registrou José Herculano Pires, tradutor da codificação. E no meio espírita, ele vai enumerar livros comprometedores, psicografados ou sugeridos a escritores vaidosos. E ainda, envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Há grupos que se deixam conduzir por pseudo-sábios. E fora do meio espírita, nós vemos aí, né, rotineiramente, identificamos o grave problema através de inversão de valores, a distorção do conceito do que é bom e até do que é belo. A literatura espírita traz exemplos que demonstram fascinados que só despertam após a desencarnação, quando encontram os seus perseguidores, acarretando dolorosas consequências, como no caso do Leôncio. O Leôncio relatou o drama dele, né, no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Claro que é um pseudônimo, né? Então, desde já, nós agradecemos a esse nosso irmão por nos permitir conhecer o seu drama para nosso aprendizado. O Leôncio, ele conheceu a doutrina espírita. Ele sabia a teoria, tornou-se palestrante e escritor espírita. Mas lhe faltaram os recursos morais, que, embora ele trouxesse, né, no seu íntimo, eles não foram o suficientes para superar as tendências em predomínio do eu, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico e a ambição por exercer o ministério missionário. Tinha o conhecimento intelectual, mas nem sempre
conhecimento intelectual vai nos oferecer discernimento emocional. Ele formou uma família, tinha uma excelente companheira, mas a vaidade intelectual lhe envenenou os sentimentos. Deixou-se fascinar pela absurda ideia de que lhe cabia a missão de preservar a memória de Allan Kardec, o nosso mestre de Lyon, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas. Possuidor de palavra fácil, usou a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes, mas sempre concluindo com dados venenosos direcionados aos trabalhadores. Ele não se dava conta que estava sendo arrastado vigorosamente por uma rude obsessão, face ao cerco organizado por adversários soedes do Cristo e da doutrina espírita. Em uma reunião experimental, dentre muitas que ele visitava para desmascarar os médios e ainda se exibir, ele conheceu, então, aquela que seria o pivô dos seus desconcertos emocionais. Uma jovem médio, psicofônica e clarividente, mas ainda em fase primária da sua educação da faculdade. Relativamente frágil, muito insegura, inspirou imediata afeição. E à medida que ele voltava àquela instituição, ele passou a se oferecer para ministrar cursos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, conseguiu que ela se afeiçoasse, derrapando posteriormente no adultério. Ocorreu um escândalo. Afastado da instituição, a família dele teve conhecimento. Não pôde mais ocultar a verdade e retirou-se do lar para viver, então, com a aturdida vítima da sua sedução. Ela, médio de faculdade incipiente, se tornou campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando-a à prematura desencarnação. Leôncio, não se perdoando os desatinos, transferiu-se de cidade, abandonou os deveres espirituais justamente quando ele mais necessitava deles. Derrapou por completo na obsessão. Surgiu, então, o desequilíbrio mental e passou a fazer uso de álcool para fugir à realidade. Não foi isso que foi dito aqui, né? A sequência, a evolução do processo negativo, obviamente. E se uniu a grupos de dependentes elegantes, mas vulgares, até que a morte o convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos. Leôncio relata, então, o seu ingresso na dimensão espiritual. Vamos ler aqui para ser mais autêntica, né? A passagem aqui vai nos auxiliar melhor. Ele diz o seguinte: fui arrastado por antigos asseclas, inimigos que o arregimentaram em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus e impusera a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora, desforçavam-se com inclemente perversidade, arrastando-me para regiões inferiores, onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das orações ao alcance de todos. E depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões de minha mãe e de minha esposa, que, recuperada, me perdoara os desatinos. Depois de muitos sofrimentos superlativos, desse modo, em uma das excursões realizadas pela Rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento, Eurípides de Barçanufo, como sabemos, né, me retirou do abismo, era a zona abismal, me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas,
atiradas sob o paú de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo espiritual. Ele está falando aqui do Hospital Esperança, onde permaneci longamente em perturbação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo. Então, pelo relato aqui do nosso irmão Leôncio, né? Diante desse triste relato, reconhecemos a gravidade e devemos estar atentos às influências que nos chegam para de pronto rechaçar. Vale então a prevenção. Como vimos, após instalada a fascinação, a libertação é muito difícil. No livro Vigilância, a dona Joana de Andes vai nos dizer o seguinte, reforçando o que já foi dito. Há problemas de loucura que se iniciam pela fascinação no culto de determinadas ideias. E aí ela recomenda. Sai do patamar da ideia obsessão, renovando-te através de leituras edificantes, da oração, de conversações salutares, do bem que pode fazer aos teus irmãos em necessidade e sofrimento. Sobre obsessões, nos alerta ainda a nossa benfeitora, Joana de Ângeles, que não há cura sem esforço, não há cura sem sacrifício pessoal. O doente deve mudar a atitude mental e situação moral. Do contrário, quaisquer esforços serão inúteis. Jesus, quando curava qualquer enfermo, recomendava sempre que o mesmo não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, ensinando que só a libertação das imperfeições morais dá ao homem a paz e a saúde integral. Dr. Alírio de Cerqueira Filho, médico homeopata do Mato Grosso, do nosso projeto Espiritizar, nos diz que, como nós sabemos, nós precisamos vigiar e orar, para não cairmos em tentações. Mas a vigilância e a oração, elas são instrumentos, porque a couraça defensiva decorre da sintonia com as leis divinas. Já nos disseram, né, os instrutores espirituais, que a infelicidade decorre justamente do nosso afastamento dessas leis divinas. Livro dos Espíritos. Encontramos ainda e pensamos, né, instruções no caso Leôncio. O indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa firmado em propósitos de elevação moral, mesmo que fustigados pela pertinácia dos nossos irmãos desajustados, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas, fiel ao programa traçado. Ele pode até experimentar alguma aflição, como é natural, mas robustece-se na oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes, na consciência pacificada. E, simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, que acorrem para socorrê-los e sustentá-los também nas suas atividades. Destacamos aqui para encerrar. Jamais se curvam sobre as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam. Reforçando, jamais se curvam sobre as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, se entregam a Jesus e ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam. E com essa última frase, nós lembramos o caso de uma senhora chamada Shirley do Rosário, em depoimentos da Rádio Rio de Janeiro, no programa Debate na Rio. Ela passou 9 meses com os olhos fechados. Realizados todos os exames médicos, nada foi constatado. Mas, num certo dia, ela se sentiu compelida a ajudar sua mãe
a realizar uma entrega de um alimento perecível, eram os salgadinhos. E ela resolveu que ela iria de qualquer maneira, para espanto da sua mãe. E ela falou que iria, que ela lembrou que ela, quando falava determinado nome, os olhos se abriam voluntariamente, porque até então, ela tinha que usar os dedos para poder abrir os olhos. Ela falou assim, eu vou assim mesmo, mas eu vou cantando. E ela conseguiu positivar a missão, né, que ela tomou por missão, uma música que nós vamos compartilhar com vocês. Vitor, por favor. mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá
minha força e vitória. Em nome é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. É Jesus. Meus irmãos, os autores são unânimes. Vale a prevenção ao perceber qualquer pensamento, qualquer ideia intrusa. Não nos deixemos iludir. Nós já temos o nosso coach, o nosso terapeuta divino, nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos que nos ouviram pacientemente. Obrigado à irmã Rita por essa palestra tão esclarecedora.